Canal FICBio, Aulas de Ciências, Capítulo 10, Luz e Cores, Parte 2. Os princípios da óptica geométrica. Quando a luz se propaga em meios homogêneos e transparentes, podem ser observados 3 comportamentos fundamentais para a compreensão de muitos fenômenos. São os princípios da óptica geométrica: a propagação retilínea, a independência dos raios de luz e a reversibilidade da luz. Princípio da propagação retilínea. A luz propaga-se em linha reta. Essa propriedade pode ser verificada na imagem. O princípio da propagação retilínea da luz explica o funcionamento do aparelho precursor das câmeras fotográficas, a câmara escura de orifício. Essa câmara é constituída de uma caixa fechada com um pequeno orifício na parte anterior, que permite a passagem de estreitos feixes de luz e de um anteparo translúcido na parede oposta à do furo, onde são formadas as imagens. A luz proveniente da parte superior do objeto, ao atravessar o orifício da câmara escura, chega à parte inferior do anteparo translúcido. Já a luz proveniente da parte inferior do objeto atinge a parte superior, como mostrado na imagem a seguir. Princípio da independência dos raios de luz. É possível enxergar vários objetos ao mesmo tempo, porque os raios de luz emitidos por eles se cruzam sem que ocorram mudanças na direção da propagação. Após se cruzarem, os raios de luz seguem suas trajetórias de maneira independente, como se não houvessem se cruzado. Princípio da reversibilidade da luz. A luz é reversível, isto é, a trajetória dos raios de luz em um sentido será a mesma se os raios estiverem se propagando no sentido contrário. Usaremos 2 exemplos para evidenciar o princípio da reversibilidade da luz. Quando um motorista está dirigindo, ele pode enxergar um passageiro sentado no banco de trás, pelo espelho retrovisor. Da mesma maneira, o passageiro pode enxergar o motorista pelo mesmo espelho. O porteiro de um prédio enxerga um motorista chegando de carro pelo espelho, fixado na lateral do portão. E o motorista também pode enxergar o porteiro pelo mesmo espelho. Esquematicamente, as situações descritas podem ser representadas pelo modelo. Vemos que o observador em B enxerga o outro observador em A. No outro esquema, o observador em A enxerga o outro observador em B. Sombra e penumbra. Os efeitos de sombra e penumbra são estudados pela ótica geométrica, explicam alguns fenômenos naturais, como os eclipses, e são uma evidência da propagação retilínea da luz. A sombra e a penumbra são determinadas pelas características das fontes de luz, pelas dimensões do objeto opaco, obstáculo, e pela distância entre eles. A sombra é formada quando se utiliza uma fonte de luz pontiforme, significa que há um único ponto emissor de luz, e a distância entre o objeto e o anteparo é pequena, comparada à distância entre a fonte e o objeto. Nesse caso, há a formação de um cone de sombra. A penumbra se forma quando a fonte de luz é extensa, vários pontos emissores de luz. Nesse caso, além do cone de sombra, há também a criação de um cone de penumbra. Fenômenos ópticos. A luz se propaga em alta velocidade, em linha reta e em todas as direções. Quando um feixe de luz incide em uma superfície qualquer, podem acontecer os chamados fenômenos ópticos. Entre uma série de fenômenos ópticos importantes, o feixe de luz pode sofrer reflexão, refração e absorção. Os 3 podem ocorrer simultaneamente, com maior ou menor intensidade, dependendo do material e da superfície. Reflexão da luz. Quando um feixe de luz se propaga em um meio, atinge uma superfície qualquer, como uma parede, um espelho ou a superfície da água de uma piscina, e retorna ao meio em que estava se propagando. Disse que ocorreu reflexão da luz, ou seja, o feixe de luz foi refletido. A reflexão pode ser classificada em 2 tipos, regular ou especular e difusa. A reflexão é regular, quando um feixe de luz incide em uma superfície perfeitamente lisa, como a de um espelho ou de um metal perfeitamente polido. Esse tipo de reflexão nos permite ver imagens nítidas. Na reflexão regular, o feixe refletido mantém as características do feixe incidente. Por exemplo, se o feixe incidente é cilíndrico, o feixe refletido também será cilíndrico. A reflexão difusa, ou difusão, caracteriza-se quando um feixe de luz atinge uma superfície irregular, rugosa ou não polida.
Nesse tipo de reflexão, a luz se propaga em várias direções. Na reflexão difusa, o feixe de luz refletido não tem as mesmas características do feixe incidente. Se os raios de luz incidentes forem paralelos entre si, por exemplo, os raios refletidos perdem o paralelismo após a difusão, propagando-se em diferentes direções. Refração da luz. Ocorre refração quando a luz passa de um meio de propagação para outro, causando uma alteração em sua velocidade. Em geral, a refração é acompanhada por um desvio na trajetória da luz. É possível observar a refração da luz, por exemplo, quando se coloca um lápis mergulhado parcialmente em um copo com água. O lápis parece quebrado, evidenciando o desvio da luz ao se refratar. A luz branca é constituída por um conjunto de luzes cores que vão desde o vermelho até o violeta e, por esse motivo, é considerada uma luz policromática. O espectro da luz visível apresentado no início deste capítulo representa as 7 cores que compõem a luz branca. As cores ondas, que compõem a luz branca, ao atravessarem um meio transparente, sofrem diferentes refrações, para cada cor, um desvio. Assim, quando a luz branca atravessa um prisma óptico, é possível identificar as diferentes cores que a compõem. Esse fenômeno é conhecido como dispersão da luz. Agora observe a imagem. O lápis parece quebrado devido à refração da luz. A luz se propaga na água a uma velocidade menor do que no ar. Nessa outra imagem vemos o prisma óptico, que é um objeto de forma triangular, geralmente de vidro. Um feixe de luz branca, ao atravessá-lo, é separado em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, promovendo a dispersão. Observe que a luz de cor vermelha é a que menos se desvia, e a violeta a que mais se desvia. As minúsculas gotas de água da chuva presentes na atmosfera, ao serem atravessadas pela luz do sol, podem proporcionar o mesmo efeito que um prisma, criando o arco-íris. Quando a luz solar penetra em uma gota de água, os raios luminosos são refratados, sofrendo dispersão. Esse feixe de luz colorido é refletido na superfície interna da gota, atravessa ar e retorna para o ar. A luz branca do sol, ao atravessar uma minúscula gota de água, forma o arco-íris. Todas as gotas de água refratam e refletem a luz da mesma forma. No entanto, apenas algumas cores resultantes desse processo são captadas pelos olhos do observador. A absorção da luz. Quando um feixe de luz incide em uma superfície ou corpo, parte da luz pode sofrer reflexão, outra parte pode sofrer refração e outra parte, ainda, pode ser absorvida. A absorção do feixe de luz pode ocasionar um aumento da temperatura da superfície ou do corpo onde houve incidência da luz. Uma explicação para isso é que, em todos os corpos, as partículas estão em constante movimento de vibração. Ao receber certa quantidade de energia da luz, elas passam a movimentar-se com maior rapidez, isto é, adquirem mais energia cinética. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura. Esse fenômeno ocorre com maior intensidade em corpos e objetos escuros expostos à luz. Isso acontece porque eles absorvem grande parte da energia luminosa, ocasionando o aumento da temperatura. Já os corpos e os objetos claros refletem difusamente grande parte da luz, havendo pouca absorção e, consequentemente, menor variação de temperatura. Por esse motivo, as roupas claras são mais indicadas no verão. O único meio totalmente transparente à luz é o vácuo. Em outros meios, a reflexão, a refração e a absorção ocorrem simultaneamente, com maior ou menor intensidade. Na superfície tranquila de um lago é possível observar que ocorrem simultaneamente a reflexão, a refração e a absorção da radiação luminosa. Quando expostas ao sol, as roupas escuras absorvem mais energia luminosa do que as roupas claras, aumentando a sensação de calor. Como distinguimos as cores e as formas? Se tivermos um feixe de luz cilíndrico incidindo em uma superfície irregular, os raios refletidos serão espalhados em todas as direções, ou seja, ocorre reflexão difusa. A maioria dos objetos absorve parte da luz incidente e reflete o restante de maneira difusa. É isso que nos permite vê-los da mesma maneira em qualquer posição e determinar suas cores a partir da luz refletida. A reflexão regular e a difusa, a refração, a dispersão e a absorção são responsáveis pelos diferentes fenômenos que ocorrem e que observamos,
desde os diferentes tons de cores, o céu azul, as nuvens, as palavras em uma lousa, as imagens no cinema, até este texto. As cores. 3 fatores definem a percepção das cores: a fonte de luz, a maneira como a luz sensibiliza nossos olhos e a coloração dos corpos. Todas as cores que podemos enxergar são compostas a partir de 3 cores chamadas cores primárias. As cores primárias. Quando se fala em cores primárias, deve-se fazer uma diferenciação entre cor de objetos, pigmentação e cor de luz. Para os objetos, as cores primárias são o ciano, o magenta e o amarelo, formando a chamada tríade subtrativa. É também chamada de sistema CMYK, do inglês cyan, magenta, yellow, black, que significam ciano, magenta, amarelo e preto, respectivamente. A partir dessas 3 cores é possível obter todas as demais. Quando misturamos tintas, usamos a tríade subtrativa. As impressoras de jato de tinta coloridas utilizam esse sistema na impressão de fotos e imagens coloridas. Já as cores primárias da luz correspondem a 3 regiões básicas do espectro visível: o vermelho, o verde e o azul. Essas cores formam a tríade aditiva, também chamada de sistema RGB, do inglês red, green e blue, que significam vermelho, verde e azul, respectivamente. Misturando-se essas 3 luzes em diferentes proporções é possível compor qualquer cor de luz, inclusive o branco. Os monitores de computador e os aparelhos de televisão utilizam esse sistema na geração de imagens coloridas. Como a luz branca é formada por todas as cores luz, é possível, a partir dela, obter qualquer outra cor de luz. As luzes secundárias são obtidas a partir da adição de 2 luzes primárias. Quando unimos a luz vermelha mais luz verde igual luz amarela. Agora a luz vermelha mais luz azul igual luz magenta. E quando unimos a luz verde mais luz azul igual luz ciano. As cores que vemos. A cor de um objeto iluminado é definida pela cor da luz que ele reflete de forma difusa. Ao incidir luz branca, constituída por todas as cores, sobre um corpo, ele será visto como branco se todas as cores forem refletidas, e como preto se nenhuma luz for refletida. Se um corpo é visto como verde, significa que ele reflete difusamente a luz verde e absorve todas as outras quando iluminado por luz branca. Se esse mesmo corpo estivesse em um local iluminado apenas por luz vermelha, ele seria visto como preto, porque a luz vermelha seria absorvida pelo corpo verde, não sendo refletida por ele. É comum vermos objetos com uma cor diferente das que compõem o espectro visível, como a cor marrom. Esses objetos têm a propriedade de refletir mais de uma cor, fazendo com que nossos olhos percebam uma mistura das cores refletidas. Agora observe as camisetas. A primeira tem pigmentação pura, uma coloração que proporciona a reflexão da luz de apenas uma cor. Já com a iluminação de uma luz monocromática, ou seja, luz de uma única cor, as partes da camiseta com cor diferente não refletem e, portanto, ficando de cor preta. O canal FICBio agradece. Pedimos que se inscreva no canal. Educação para todos. Melhores condições de vida para muitos. Sua ajuda fará a diferença.